E agora segura o que eu vou te falar. Nem todo mundo que revela é profeta. Pois é. Tem muito revelador e pouco profeta. Profeta. Porque tem gente que tem a habilidade de revelação. E não é o dom. Olha a diferença. Habilidade. Existe uma habilidade e ela pode vir por demônios ou até pelo próprio espírito do homem. Espírito do homem. Existem livros que você pode desenvolver essa habilidade espiritual de leitura, de descobrir CPF, nome, e o que você quiser. Tem muito bruxo fazendo isso, tem muito vidente fazendo isso, tem muito charlatão, enganador, gente com hipnose criando isso. E como que eu sei que ele é profeta? Boa pergunta. Porque Elias diz, pela minha palavra não vai chover. Aí, céu, Fechou. Assinou embaixo. Deus assinou embaixo. Então o que acontece? Uma vez eu estava numa igreja lá em Lins, São Paulo, e tinha um revelador, eu não chamo de profeta, um cara que fica revelando. E o irmão falou assim, pastor, tudo que ele revelou era preciso, mas todas as profecias dele falharam. Espírito do engano, do erro. Ele chamou um cara que estava doente, e realmente ninguém sabia que ele estava doente, o cara falou, é verdade, doença para morte. Ele falou, pois não morrerás. Cara, 2 dias depois ele morreu. Repreendido. É aquela profecia de 1 Samuel capítulo 28, quando Saul estava desesperado, pastor Leandro, pastor Pedro Medina. Saul foi atrás de uma pitonisa, de uma feiticeira. E a feiticeira disse que viu um espírito vindo aonde? Subindo das profundezas. Exato. E esse pseudo mover profeta do diabo falou o quê? Que Saul ia vencer, papapá. Por que aconteceu com a profecia que o Espírito falou? Deu tudo errado, gente. Aconteceu tudo o contrário. Saul morreu, o exército de Israel foi envergonhado, Jonatas morreu, e a vergonha veio porque há o mover espiritual do diabo através do engano. Aonde? Onde não tem palavra, onde não tem Bíblia. Exato. Então nós queremos agora alertar você, para você descobrir o que é um verdadeiro ministério profético e o que é um falso ministério profético, porque o falso ministério profético está danificando a imagem dos profetas de hoje. Eu vou falar um negócio aqui, muito sério. Tem uma turma, principalmente no Facebook. Eu, graças a Deus, eu tenho meu Facebook, meu perfil lá. Eu quase não entro, faço alguma postagem ou outra, falando do cenário político nacional, enfim. Tem uma turma que faz uma live no Facebook, falando das tais revelações profundas. Sim, a live da revelação. Tem um que põe a mão assim, ó. Ele fica assim, ó, revelando, ó. Fala aí, varão. Eu vou falar. E não tem uma explicação bíblica na live desses camaradas. E você vai lá ver 2, 3 mil pessoas com esse cara. Pois é. E no final ele pede dinheiro. Pede dinheiro. E ele tá com a mão assim, ó. Aí você vê aquele tanto de gente compartilhando essas pataquadas, gente. Aprenda, a palavra profeta vem de 2 palavras. A grega é propetes. Em hebraico, navi. Tanto navi no hebraico quanto propetes significa mensageiro de algo que não é dele. Ou seja, quando um rei mandava alguém entregar algo, ele mandava um mensageiro na frente. Tem um profeta. Como um profeta. O mensageiro entregava algo que era dele. Só que o mensageiro tinha que defender com a vida dele aquilo que o rei mandava ele entregar. Jeremias capítulo 1 vai dizer que quando Deus levantou Jeremias como profeta, foi para Jeremias entregar uma palavra que exortava, consolava e edificava, pastor Pedro. Pastor Leandro é um mestre da palavra, ele cuida da escola aqui da Família do Reino, e eu já vi ele ensinar sobre o ministério profético. E quando nós falamos dos 5 ministérios, qual é a posição? Olha a pergunta, que muita gente acha que profeta é esse cara que fica aí revelando, mas eu quero que o pastor Leandro nos fale qual é a posição, a função e o ofício do profeta dentro da igreja. Bom, Tem como ser profeta e não estar inserido numa igreja? Não, impossível. Eu creio que esse é o maior problema desse falso ministério profético no dia de hoje. Porque o ministério profético ele está de forma errada, o que Satanás colocou fora do corpo de Cristo. E são profetas ungidos no monte. Ei, não, né? Agora você tem que falar. E esses aí que ficam revelando no monte, não tem igreja, não dizima, não tem pastor? Não tem pastor. O que acontece? Você ouve profetas, revelou aqui, revelou lá, de repente estoura uma bomba. Está em adultério,
fez aquilo lá. Muitos Porque estão tendo a não droga. tem pastor. Muitos Não estão tem revelando igreja. efeito de droga. Exato. Então, o verdadeiro ministério profético está inserido no corpo. Não tem nenhum ministério, mas hoje nós estamos falando sobre o ministério profético, fora do corpo. Tudo que está fora do corpo é uma anormalidade, está fora de ordem. Ou seja, tem que fluir dentro da... Anomalia. Exato. Está fora de ordem. O profeta ele tem que ser amigo do pastor, Com certeza. é parceiro do pastor. Os 5 ministérios eles foram dados para edificar o corpo de Cristo. E eles têm que trabalhar unidos. Pronto. Um juntamente com o outro. Profeta, pastores, apóstolos, mestres, evangelistas, todos trabalham juntos. Você sabe o senhor falando aqui, pastor Alejandro, o senhor falou, pastor Pedro Medina, Balaão foi um profeta de verdade. Sim. Números vai dizer, antes do episódio da corrupção, O dom e o chamado dele era verdadeiro. era verdadeiro. Só que o que corrompeu Balaão? O dinheiro. O dinheiro. A grana, Balaque Exato. falou, ó, te dou tanto pra você ir lá e amaldiçoar. Ele falou, opa, quanto é que é? Ó, X, beleza, eu tô dentro. Ele foi corrompido pelo dinheiro. Exato. Ele usou o dom dele para ganhar dinheiro. Jesus, quando o diabo chegou para ele lá em Mateus 4 e Lucas 4, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras Em pão. Em pão. Jesus não usou o dom dele para ganhar dinheiro ou para transformar a pedra em pão. Ele diz assim, não só de pão viverá o homem, Exato. mas sim de toda Toda palavra. palavra que sai da onde? Da boca de Deus. Pronto. Aí vem aquele detalhe que nós estávamos conversando mais cedo. Atos 16. O Espírito dava o quê? Lucro para um grupo de empresários que tinham uma mulher com espírito De adivinhação. de adivinhação. Pois é. Então você não deve se impressionar com a revelação. Ah, falou meu CPF. Falou meu RG. Falou meu nome. Amém? Eu fico meio impressionado já. Mas quando que realmente ele é profeta? Quando ele tem o fruto Do Espírito. do Espírito e quando ele tem o fruto do que a profecia acontece. Exato. Então o que adianta? O cara foi lá em Lins, profetizou para trocentas pessoas, nenhuma profecia dele aconteceu. Repreendido. Pastor, Todo mundo que ele falou que ia ser curado morreu. Todo mundo que ele... Teve um casal lá que ele revelou que não podia ter filho, e era verdade, eles vieram chorando. A mulher quis sair da igreja. Porque ele falou assim, daqui 1 mês você vai ver que tá grávida. Já passaram 10 anos. Repreendido. Misericórdia. Então, irmão, se o homem é profeta, até se ele falar errado acontece, porque Deus assina embaixo. Assim embaixo. Deus não ia dar o filho para ela, mas o profeta falou que ia dar. Irmão, Deus assina embaixo do decreto do homem de Deus, porque Deus não deixa a sua palavra cair por terra. Exato. O texto vai dizer em 1 Samuel capítulo 3 que nenhuma das palavras que Samuel falou caiu por terra. Exato. Nenhuma. Olha o que diz. O que é um profeta? O que é um Por homem isso de que Deus? ele Pode era servir um o homem de profeta. Deus. Porque lá em 1 Samuel 6, 9, diz assim, nessa cidade Ah, um homem de Deus. há um homem de Deus. Quando eles estavam procurando a jumenta, o servo de Saul falou assim, eis que nessa cidade Tem um homem de Deus. Aí ele explica o que é um homem de Deus. Primeira coisa que o homem de Deus é, homem honrado é. Primeiro lugar. O que Samuel foi. Segunda coisa, e tudo quanto diz assim sucede infalivelmente. Segunda. Então, essa é a química que faz o homem de Deus. Exato. Ele é homem honrado. É igual o bispo na Bíblia diz, né? Para ser bispo tem que ser homem de uma mulher só, sóbrio, vigilante, não dado ao espancador, vinho, que tenha boa reputação entre a sociedade. dentro da própria casa dele. Que saiba governar. Então tem sua gente que própria fala assim, casa. não, ele tem um monte de... O cara, 3, 4, 5 casamentos, usa droga, tudo isso. Ah, mas ele tem um dom maravilhoso. Ele tem a habilidade, porque dom quem dá é o Espírito Santo. Aí vem aquela, É o aquela, encantamento. aquela falsa interpretação que o cara tá com a vida mais suja, como diz o ditado em Minas, do que puleiro de galinheiro. Aí vão dizer assim, não, ele é ungido, não toqueis no ungido. Que aquele texto que está dizendo o Salmo, aqui está aplicando para Israel. Aqui ele está falando para Israel, aquele texto ali. Então, aí o que acontece? O povo, infelizmente, aqui no Brasil, pastor Pedro Medina e pastor Leandro, vocês já moraram fora do país, vocês sabem muito bem o que eu estou dizendo, aqui no Brasil o povo é muito místico. Muito. O povo tem que ver alguma coisa, Exato. tem que ver um sinal.
E muitas vezes são falsos sinais. Fabricado, enganado, combinado. E a pessoa, Deus está ali. Exato. Aí ela é enganada pelo diabo. Aí ela frustra, a vida é destruída, ela vai pôr a culpa em quê? Vai pôr a culpa em Deus e desvia. Outra coisa importante, que tem muito a ver, não sou com o ministério profético, mas é muito importante, é o seguinte: as pessoas baseiam a sua fé nas manifestações num culto. Só que num culto tem um ambiente de glória, houve louvor, adoração, e num ambiente desse, qualquer um que tem um dom profetiza. Verdade. Isso é forte, hein? Eu quero ver um profeta na segunda-feira em casa. Eita! Como ele trata a sua esposa, como ele trata os seus filhos, as suas contas estão em dia. Fala, pastor, isso não é importante? É importante. Um homem de Deus, ele tem que ser íntegro. Em qualquer um dos ministérios que ele se desenvolva. Honesto. Ele tem que ser um homem que preste contas. Correto. E outra coisa, esse homem de Deus, se ele é profeta, ele pode estar almoçando, tomando um café, tomando um chá, pode estar na praça. E Deus vai liberar uma palavra através da boca dele. Ele não precisa de um ambiente para profetizar. É o que eu acredito. Eu creio que Deus usa em qualquer lugar. Exato. Hoje estava almoçando. Rapaz, hoje o fogo foi tremendo. Almoçando, a gente num ambiente de comunhão lá, porque assim, quando os homens de Deus começam a falar de Jesus, o fogo cai. Exato. Pastor, vou profetizar só se tiver o louvor bonito. Não, aí na rua, pergunto pra ele se ele é cristão, ele chega e esconder o rosto. Não, eu não. Sim. Não, irmão, você tem que ser profeta em qualquer local. Exato. Dá lugar que Deus quer te usar, na rua, dentro do shopping, qualquer lugar. Eu vou levar vocês para a revelação dessa palavra que o pastor Alejandro falou. Saul mandou matar Davi e manda mensageiros para matá-lo. Quando eles chegam lá em Ramá, Davi estava escondido ali do lado de Ramá, na cidade dos profetas, em uma escola de profetas. Quando os mensageiros chegam lá, eles entram no ambiente que estava gerado ali e começam a profetizar. Com a intenção de matar, profetiza. Ou seja, eles foram para matar Davi, e eles entraram no ambiente e começaram a profetizar. Aí, Saul manda outros mensageiros. Quando esses mensageiros vão com o intuito de assassinar ele, começa a profetizar também. E voltam profetizando. Sim. E Saul diz, eu não acredito, eu vou ter que ir lá. Saul vai com ódio, com sangue nos olhos, vou matar Davi. Quando ele entra no ambiente de glória, ele começa a profetizar e dizem Saul entre os profetas, porque muita gente só consegue profetizar porque outro profeta gerou o ambiente para ele. É isso mesmo. É forte. É isso mesmo. Profetizar no ambiente onde já tem um profeta que abriu o céu é fácil. Eu quero verdadeiros profetas, eles geram ambientes de glória. De glória, sabe? Elias gerou ambiente profético, inclusive quando ele estava confrontando os profetas de Baal. Eliseu, 2 Reis 3, cava a cova aí, ó. Cava as covas. Cava aí. Pega o tangedor veio, começou a tocar música, ele diz, cava aqui, cava ali. Exato. Deus fez brotar água da onde não tinha. Hoje, você falou, pastor Léo, que o brasileiro gosta muito desse ambiente místico, né? Ele tem que sentir algo. Me arrepiei. Ou porque o cara revelou algo, eles falam, não, ele é um homem de Deus. E muitas dessas profecias têm destruído casamento, fabricado casamento que depois dá errado. Exato. Quantos testemunhos nós como pastores ouvimos de pessoas, vem chorando, com a vida destruída, até com filhos que nasceram de casamentos. Falam que você conheceu a pessoa como? Não, veio um profeta lá de tal cidade, de tal lugar, e veio e me disse que eu tinha que casar com tal pessoa. E daí deu tudo errado, a pessoa não buscou a Deus e põe a culpa em Deus. Você já viu aqueles profetas que você fala, meu filho, de onde que você vem? De rodear a terra. Jó 1. Como é que é, meu filho? Você veio da onde? Quem que é tua casa? Quem que é teu pastor? Onde você tem moradia? Onde você tem raiz? Não! Eu sou missionário de rodear a terra. O único que rodeia a terra é o diabo. E esses profetas que andam rodeando a terra e não tem raiz, não tem casa, não tem nome, não tem nada. Filho do capeta. São tudo endemoniado, feiticeiro. Eu venho aqui para denunciar esses feiticeiros. Como meu pastor, que na minha opinião é um dos maiores profetas do Brasil, pastor Alexandre Guilherme, AD Portas Abertas, beijo, amo vocês.
Se tiver alguém aí de Belém, um beijo pra vocês aí, pessoal de AD Portas O Abertas. pastor Alexandre sempre ensinou a gente o seguinte, que o profeta ele tem que ter história, tem que ter raiz. Exato. Que se o profeta não tiver uma história, não tiver um pastor, no caso um sacerdote, uma raiz, ele é a folha levada pelo vento. Aonde o vento soprou, ele leva. Um dia eu tava no monte lá perto de casa, Monte Palmares, em Belo Horizonte, aí veio um cara, numa barraca. Eu tava sentado, eu gosto de levar o meu fone para ouvir uma canção e orar, buscar a presença de Deus. Ele parou e falou para mim umas profecias, virou para mim e falou assim que Deus tinha mandado eu ofertar na vida dele. Até aí tudo bem, eu sou uma pessoa desprendida aqui nesse quesito. Aí eu perguntei para ele assim, qual é a igreja que você vai dizimar essa oferta que eu vou te dar? Sabe o que ele disse para mim? A minha igreja é de Jesus, a minha igreja é de Jesus, eu sou a igreja. Eu falei, você tá maluco? Eu falei, quem quer ser o pastor? Não, Deus me mandou morar no monte, eu não tenho igreja. Eu falei, tá repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Rapaz, Tá amarrado. Você, tá amarrado. Ó, já que nós entramos nessa aqui, eu vou falar. Segura essa frase aqui. Não existe profeta sem sacerdote. Exato. Não existe. Esse é... Não existe profeta sem sacerdote. Profeta sem sacerdote é bruxo. Aleluia! Por que ele não quer sacerdote? Porque é rebelde. Exato. É rebelião. E o que acontece com rebelião? O pecado de rebelião é idêntico Ao feiticeiro. Fazer feitiçaria. E tem muito. Você já viu que tem. Ó, vou te mostrar como é que era bruxo que foi na tua igreja, no Fome de Deus. O cara chegou lá, revelou, mas quando ele foi embora, sabe o que aconteceu? Ele colocou o povo contra o pastor contra o povo, e virou aquela vou confusão. falar. E esses enganadores que vêm na igreja, pega o telefone das pessoas com a condição aquisitiva maior, vou falar. Ei, peraí! Pedir oferta. Verdadeiro profeta não pede dinheiro pra ninguém. E começa a ligar, pedir dinheiro. Me mostra na Bíblia um Falar profeta. que Deus mandou dar, se não dá vai morrer aqui diante. Cuidado, meu irmão. Isso é obra do diabo, pra te enganar. Me mostra um profeta que pediu dinheiro na Bíblia. Nenhum. Ai! Tem profeta rejeitando a oferta na Bíblia. Segundo Reis capítulo 5, Eliseu falou, não quero a sua prata não, Naamã. Só Aí. que o Geazizão, oi grande, o que fez? Pegou. É meu, não. E olha, ele mentiu. Que depois o texto vai dizer que ele sai da porta da casa de Eliseu, atrás de Naamã e falou, ó, o meu senhor, a prata, Geazi, essa que é a prata, tu vai ficar com a lepra de Naamã. E ele morreu leproso. Profeta não fica mendigando oferta. Profeta até rejeita oferta. Eu vou falar. Esses profetas mendigos, não, irmão, eu tô precisando. Se fosse profeta, nunca ia pedir. Quem levanta profeta é Deus, quem traz a sustentabilidade é Deus. A Bíblia diz em 1 Reis que Deus mandou sustento para Elias, tanto no capítulo 17 quanto no capítulo 19. Quando ele sai da caverna, Deus havia preparado o sustento, Deus havia preparado aquilo para mantê-lo. Ou seja, quem chamou você é Deus, quem vai te sustentar é Deus. Deus é que sustenta. Não é esquema, Exato. não é... irmão, aí aqueles pegam o telefone, ainda tem a audácia diabólicos de dizer, ô irmão, não precisa dizimar na igreja não, manda uma oferta pra mim. A igreja tem muito. A igreja já tá bem, eu que tô precisando. Aí joga os membros contra o pastor, Exato. aí gera aquela confusão. Espírito de Absalão. O verdadeiro profeta ganha o coração do povo para o seu pastor e vai embora e o povo ama mais o pastor. O falso profeta, ele vai na igreja do pastor, rouba o coração do povo para ele e coloca o povo contra o seu pastor. Isso prova Porque que o é falso feiticeiro. profeta, ele não está no corpo. Tá fora. Porque ele não trabalha com quem o convidou. Mesmo não sendo o seu pastor, ele é uma autoridade nesse lugar. Porque ele é rebelde. Ele trabalha fora do Ele corpo. trabalha para ele. Pra ele mesmo. Verdadeiro profeta encanta para Deus. Falso profeta encanta para O que benefício Jesus próprio. disse em João 15? Aquele que não está em mim é o que, ó? E aonde que ele é jogado? No fogo. Então, Não entra pela porta. ladrão, É o quê? mercenário. Ladrão. Se eu quero falar alguma coisa com o membro da sua igreja, eu vou falar com o pastor. Pastor, eu preciso falar uma coisa pro seu membro. Eu posso? O senhor me dá permissão? O senhor vem junto?
Esses profetas que acabam o culto e fica pegando o celular, telefone de todo mundo, isso é falso profeta, você tem que ter cuidado. Cuidado para pedir dinheiro. Ó, Deus me falou. Não falou nada não, irmão. Não falou, porque muitos desses não sabem um sistema chamado honra. Honra. O que Geazi não entendia, honra. Aí morreu o quê? Leproso. Porque não sabia a honra, ele era olho grande. Ganancioso, pastor Pedro. Ô Lucas, traz a câmera aqui, põe só na minha cara aqui, porque eu quero falar olhando no olho desse povo aqui agora. Aqui. Depois você retrocede. Vem com tudo assim, ó. Isso. Vem. Fica aqui, ó, sem tampar aquela câmera lá. Presta atenção que eu quero. Isso aqui eu quero falar pra você. Aí tem aqueles lá que fala assim, ó. Mas Deus ungiu João Batista no monte. Comedor de gafanhoto. Como assim? O doido lá do monte. Deus o pegou lá no mato, lá no deserto. Homem do deserto. Não existe profeta sem sacerdote. João Batista era filho de Zacarias, sacerdote. Primogênito de sacerdote é o quê, varão? Sacerdote, ou seja, ele era sacerdote, o pai dele era sacerdote, porque não existe profeta sem sacerdote. E ele não era um doido mendigo que estava lá no monte, não. Ele era família sacerdotal. Ele foi para o deserto, mas ele não era do deserto. Deus não ungiu, ele foi para o deserto, mas Deus não ungiu ele no deserto. Deus ungiu ele na família sacerdotal. E ele só começou o ministério dele com 30 anos, porque ele respeitou a autoridade sacerdotal, respeitou a unção da época, respeitou aquilo. Deixa eu dizer para você, quando alguém falar para você que foi ungido no monte, só se Satanás ungiu ele, porque verdadeiro homem de Deus como Paulo, como ninguém, teve a maior revelação, mas teve que ir até Jerusalém receber a imposição de mão de Pedro, porque Pedro era a autoridade da época, Pedro era o sacerdote da época. Se Jesus, que é o maior profeta do universo, é o próprio Deus, não ousou começar o seu ministério sem ser batizado por João Batista. Toma vergonha na sua cara, vai se submeter a alguém. Profeta sem sacerdote é bruxo, falei. E não desliga a live porque eles vão falar também aqui. Agora eu peguei aqui, irmão. E outra coisa interessante, eu lembro que agora, abril, teve o aniversário da nossa igreja sede lá em Belém do Pará. Nosso presidente, o bispo Abner Ferreira, esteve pregando no domingo. E eu lembro que quando ele estava pregando no domingo, nós fomos recepcioná-lo, vamos buscá-los no aeroporto de Belém. E ali o nosso pastor Alexandre, disse algo muito interessante. Na frente do bispo Abner da comitiva de Madureira que veio. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Olha aí. A unção que você respeita é a unção que você atrai. O que a gente se entende por isso? Moisés, quando foi profeta no período de 40 anos sobre Israel, o texto é claro em dizer que Josué serviu Moisés por 40 anos. Depois que Deus leva Moisés, Deuteronômio 34, verso 9 e 10, Deus levantou Josué. Só que antes de Deus levantar Josué, Deus viu uma história de honra de Josué. Por 40 anos, imagina esperar 40 anos. Meu Deus. Não estou dizendo que você vai esperar 40 anos para a bênção chegar, não é isso. Eu preciso que você entenda algo. Quando Deus coloca uma autoridade sobre a sua vida, um pastor, uma pastora, se você está dentro de uma igreja evangélica, querido, honre a liderança que você está. Do que adianta você estar dentro da igreja evangélica e você ser contra o teu pastor, contra a tua pastora, contra os ensinos que são ministrados lá dentro? Se você não concorda, falou, pastor, não concordo, me abençoa, eu vou seguir o meu caminho, mas ficar ali dentro arrumando confusão, briga, batalha. A unção nunca sobe. A unção desce da cabeça pela barba de Arão. Ou seja, o cara que está dentro da igreja querendo mudar as coisas de baixo para cima, ele é rebelde, porque ele está sendo contra o pastor. Está sendo contra o pastor. Se o pastor quer que o culto dure 1 hora e você está lutando para o culto durar 2 horas, você é um rebelde. Ou sei lá, qualquer outra coisa. Não, o pastor está errado. O pastor nunca está errado. E se o pastor estiver errado, quem tem que corrigir ele é quem está por cima dele. Verdade. Você pode orar, interceder ou inclusive dar a tua opinião ao pastor, mas criar panelinha para criar conflito, para ir por fora, isso aí é um espírito de divisão. E eu vou falar para você,
Você já viu? Tem esses profetas mendigos, porque nunca prospera. Vive tudo lá, mano. Vive tudo ali, ó, tentando enganar o povo para ganhar uma oferta e fica falando só o que o povo quer ouvir. Irmão, eu já rejeitei a oferta. O verdadeiro profeta rejeita a oferta porque tem muito bajulador. Exato. Tem muita gente que está no pecado e quer dar oferta para o profeta profetizar o que ele quer ouvir. Eu não estou aqui para profetizar o que você quer ouvir, eu estou aqui tanto é que o que eu estou falando aqui na live, muita gente não quer ouvir. Mas eu venho aqui para sarar a igreja porque esse é meu trabalho. Verdadeiro profeta, ele trabalha para a liderança. Ele trabalha para o pastor. Ele é amigo do pastor. E esses profetas é tudo inimigo de pastor, tudo rebelde que anda por aí querendo o seu próprio benefício. Então vigia, meu querido. Mas ainda tem profetas nessa terra. Esses dias eu vi no Facebook, um profeta pseudo, o cara dando curso pra falar em língua estranha. Meu Deus. Tem um vídeo aqui, tem um vídeo que eu na hora eu gravei aqui pelo meu celular. O cara com violão ensinando curso de falar em língua estranha. Ele diz quais são as palavras que você tem que falar. Diz que você tem que falar. Aí esse mesmo cara, ele fez um vídeo falando assim, olha, eu vou fazer uma live hoje. Olha o que ele disse, hoje eu vou revelar o nome da amante do seu marido. Meu Deus. Hoje eu vou revelar o cara que tá te traindo na empresa. Hoje eu vou revelar o nome do motel que seu marido tá... Aí lutou de gente. Quando foi na live dele, ele começou a falar isso, que de ensinar a falar em língua estranha. Gente. Pastor, eu creio que tem um assunto que confunde muitas pessoas. A diferença entre fluir num dom Certo. e a diferença entre ser um verdadeiro profeta. Muita gente tem um dom, mas não é um verdadeiro profeta. Não é um verdadeiro profeta. Verdade, igual balão. Porque quem tem um dom, é como nós falamos antes, ele precisa de um ambiente criado. Mas quem é profeta, quem está debaixo da autoridade, quem trabalha na edificação do corpo de Cristo, ele carrega a unção de Deus. E a unção de Deus, ela não precisa de um ambiente criado. Você caminha debaixo da glória de Deus. E aonde você estiver, a palavra de Deus flui. Aleluia. O poder de Deus flui. Deus, se precisa revelar uma palavra, Ele revela. Se Deus precisa te usar para instruir o povo, Ele te usa. Glória porque o profeta não só profetiza algo, revelando algo do futuro. Ele ensina a palavra. Pra vocês verem que é tão interessante essa questão, que logo quando o capítulo 1, a chamada de Jeremias, ali no verso 4 e 5, Deus disse que havia o gerado como profeta antes mesmo dele nascer. Sim. Deus já de antemão falou para Jeremias, vão pelejar contra ti. Por quê? Por causa da palavra que Jeremias iria entregar de Deus. Exato. Só que a partir do verso 17, Deus diz assim, pelejarão contra, mas não prevalecerão. Porque eu sou o Senhor para te livrar. Aí diz assim, te pus com muros de bronze e coluna de ferro. Porque casa rebelde são porque o povo não aceitaria aquela palavra que confrontaria a situação pecaminosa deles, a situação de erro, situação de engano. É como eu disse no culto aqui ontem, tá cheio de enganador de jumento. Tá cheio de ilusionista de jumento. Porque eles querem ouvir aquilo que é gostoso. A mensagenzinha bonitinha. Ah, aqui tem que pregar assim, assim, assado. A mensagem tem que ser assim. Não. Me ajuda aqui. Isso aqui, irmão, não sai. Olha o que ele vai falar aqui, que ele falou ontem. Ele vai falar um negócio aqui que ele falou ontem, que você não falou. Ninguém falou isso até agora. Você vai falar. Mas antes você vai clicar nessa flechinha e você vai compartilhar essa live. Compartilha agora, tem um símbolozinho assim, ó, tipo um aviãozinho de papel. Clica aí, seleciona, ó, o Lucas vai mostrar pra você como é que faz aí, ó. Você vai falar, porque eu achei muito interessante o que você falou ontem na pregação, sobre o que é verdadeiramente, biblicamente, um falso profeta. Isso foi lindo, fantástico. Isso foi fantástico, isso vai trazer luz para os irmãos. Porque o verdadeiro, um falso profeta não é aquele que dá uma falsa profecia. Não é. Porque qualquer homem de Deus, muitas vezes pode falar uma coisinha ali, que estava na emoção, ou na visão, né? Mas não é dar uma falsa profecia. O que é, além desses homens, Já demos vários. Não se submete a ninguém,
não tem caráter, não tem vida com Deus, é rebelde contra todo mundo, né? Mas existe outro ponto. Do falso profeta. A palavra falso profeta na Bíblia tem outra conotação muito séria. E, inclusive, quem nem pretensão tem de profetizar é um falso profeta. Vou repetir. Nem se dá nome de profeta, nem fica profetizando. Sim. E é um falso profeta. Verdade. Quem que pode ser um falso profeta? É quem tenta desconstruir aquilo que Deus construiu. Como? Através do falso ensino. Não, fala isso aí de novo. Isso aqui é muito sério, porque agora o pau vai quebrar. Querido, eu preciso que você entenda uma coisa. Falso profeta não é só aquele que está aí ludibriando o povo, mas sim aquele que desconstrói aquilo que foi construído, que é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Esse é até pior. Aquele que, por exemplo, diz que não tem pecado. Ei! Aquele que diz que você pode pecar à vontade. Aquele que diz que não existe igreja, a igreja somos nós, que você pode fazer o que você quiser. É aquele que desconstrói os dois fundamentos que Paulo vai dizer, tanto em Efésios quanto em Colossenses. O apostólico e o profético. Exato. É aquele que está ensinando errado, desconstruindo aquele que fala que não precisa tomar ceia, não precisa dizimar, não precisa se ofertar. Não Deus precisa ama, congregar. não precisa de você ter uma igreja. Igreja é instituição do homem. Essa conversinha do diabo. Falsos profetas! Do diabo, irmão. Esse é um falso profeta. Do diabo. Pior do que esse que anda dilubriando. Do diabo. Porque esses aí ganham, eles fazem livro, eles ganham mídia, eles têm seguidor no Instagram. E pega todo seguidor dentro da igreja. Pra falar depois que não precisa de ir na igreja. Sabe o que eu fico mais assim, estarrecido e triste? Que eu vejo pastores de igrejas que você vai tocar nesses assuntos com eles. Os caras não oram mais como a gente estava orando hoje de manhã, a gente está orando aqui na igreja. Nós acordamos orando, fomos dormir orando, passamos o dia orando, fomos para casa profetizando, fomos pro restaurante profetizando. E assim... Aí vem um cara que nunca orou na vida, nunca jejuou e vem falar pra gente. Teve esses de um cara aí que falou pra mim, vocês não sabem nada, vocês não sabem de nada, esses pastorzinhos. Irmão, eu quero ver quantos cadeirantes ele levantou. Quantas almas ganhou? Quero ver quantas almas ele ganhou. Irmão, não segue quem nunca ganhou alma pra Jesus. Tem um cara aí falando que o pecado é relativo, que o pecado não existe, que o pecado é uma imaginação, que o pecado é um erro de... É algo aceitável. Como é que ele estava falando? Ele falou isso na minha frente. Repreende. Não, o pecado é relativo, o pecado não existe. O pecado é um fruto da imaginação que é só um desalinhamento, mas que não condena ninguém. Irmão, a Bíblia diz assim, sem santidade ninguém verá Deus. Então tem gente defendendo o pecado. O cara sobe para pregar uma pregação para defender o pecado. Defender o indefensável. Queridos, Deus, ele continua sendo Deus. Malaquias 3, verso 6, Deus ele demonstra a sua imutabilidade dizendo, eu sou o Senhor e não mudo. Ou seja, os estatutos, mandamentos não mudaram. O que o diabo quer? O que o diabo usa os seus agentes para desconstruir aquilo que foi construído? 2 Coríntios capítulo 11, Paulo vai falar dos falsos apóstolos, dos falsos obreiros. Olha a linguagem que Paulo utiliza. Fraudulento, que usa fraude. Fraude. Que te passa algo falso como se fosse verdadeiro. Usando a palavra. Fraude. Olha aqui, eu vou te falar. Não sai dessa live agora. Presta atenção. Todo substituto para Cristo, tudo aquilo que vem como uma substituição, um paralelo, uma alternativa ao Espírito Santo, é um ídolo e é um espírito. O que Hebreus 7 vai dizer? Que o sacrifício de Cristo é insubstituível, é um só. O que o diabo está tentando dizer? Que há outros métodos. Exato. Então, quando o cara te oferece uma alternativa a Cristo, quando alguém te oferece tudo que não é cristocêntrico é um espírito e é uma idolatria. É um espírito e é um ídolo. É um espírito e é um ídolo. Onde tem um ídolo, dentro de um ídolo sempre tem um espírito. E existe um espírito chamado Espírito da Grécia. Da Grécia.
É o que Paulo enfrentou em Atos 17. O espírito da Grécia é o espírito que centralizou no homem aquilo que devia estar centralizado em Cristo. O homem é a resposta, a mente do homem é a resposta, o PNL é a resposta, a minha ideia é a resposta, o meu curso é a resposta. Eu quero dizer para você, eu falo isso na minha igreja, eu falo isso no meu púlpito, eu falo, irmãos, o dia que a minha mensagem deixar de ser cristocêntrica, não me escutem mais. Falo ou não falo? Fala. Eu falo no púlpito, eu falo, irmãos, o dia que eu estiver pregando aqui, há uma alternativa a Cristo, uma alternativa ao Espírito Santo, uma alternativa ao reino de Deus, uma nova ideia, uma nova coisa, saiam da minha própria igreja, é o que eu falo, porque eu já me desviei, e tem muito pastor desviado aí. Jesus não deu conta. Teve um caboclo que falou aí que os apóstolos não deram conta, que Jesus não deu conta e que Deus teve que levantar. Esse é famoso aí. Esse aí eu vi esse. Ele falou, tá gravado, ele falou, não, os apóstolos falharam, Deus teve que levantar os coaches. Misericórdia. Mano, deixando claro aqui que a gente não tem nada contra coach nenhum, viu? Coach no lugar dele é uma benção, eu tenho amigo coach, tem um monte. Também, vários. Faço vários lives com eles. Mas ele não é um substituto de Cristo. Não é substituto de Cristo. Não é um substituto do Espírito Santo. Não liberta! Ele te reprograma, ele faz por fora, ele mexe por fora, mas só transforma de dentro para fora Cristo. A justificação, Romanos capítulo 5, verso 1, Paulo diz que a justificação ela é feita mediante a fé em que? No Filho de Deus. Se sois justificados pela fé em Cristo, tendes paz com Deus, ou seja, a justificação ela é feita mediante a fé. Aí a graça de Deus ela atua no homem, regenerando o homem, restaurando o homem pelo poder do Espírito Santo. Mas nós precisamos entender que o sacrifício de Cristo é poderoso para restaurar aonde há arrependimento. Onde há arrependimento. O que as pessoas não entendem? Vamos lá. Levítico, capítulo 1. Levítico vem da palavra hebraica Vaikra. O capítulo 1 começa dizendo assim: e chamou o Senhor a Moisés na tenda da congregação, né? Vaikra, Adonai, Moshe, Mishacã, dentro do tabernáculo. Deus dá 5 tipos de ofertas dentro de Levítico. A palavra oferta vem da palavra hebraica korban. Se for plural é karbanot. Dentre elas tinha oferta de sheted, oferta de minchá, a oferta de shelamim. Só que a oferta de sheted era oferta de expiação pelo pecado. Era quando o sacerdote Cohen, no caso o sumo Galdom, ia uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, o dia do perdão, ele pegava, pastor Alejandro, o cordeiro e sacrificava, aspergia o sangue. Você conhece o tabernáculo, na entrada tinha o mesbel de altar, depois a bacia de cobre, lugar santo, mesa de preposição, menorá, altar de incenso. No altar do holocausto, ele aspergia o sangue sobre as 4 pontas, os 4 chifres. Ali, Deus descia e perdoava os pecados da nação inteira. De uma vez, tudo. Quando Jesus se sacrificou como cordeiro, qual que é a diferença do cordeiro para o ovelha? O cordeiro é puro, nunca teve relação sexual. Quando Jesus se entregou como cordeiro de Deus, João 1,29, que tira o pecado, a oferta de sheted, que João era sacerdote, filho de sacerdote, ele conhecia. Quando João está dizendo cordeiro que tira, cordeiro de sheted, que tira o pecado do mundo. Como? Através do derramamento de sangue. Quando ele derramou o seu sangue de braços abertos na cruz do Calvário, Deus estava reatando o homem novamente a ele através de Cristo. Então o sacrifício de Cristo traz salvação, traz cura, libertação e milagre pelo poder do sangue. Aleluia. É forte. Pega aí, crente, dá um glória, irmão, em nome de Jesus. Dá um glória. Escreve alguma coisa aí, faz alguma pergunta, faz uma coisa, crente. Dá glória. Aleluia. Pastor Alejandro, dá uma palavra para esse povo aí sobre o reino. O que é o reino de Deus? Qual a diferença entre o espírito da Grécia e o reino de Deus? As alternativas que as pessoas estão colocando, eu creio que dentro da igreja o maior problema é que essas alternativas entraram pela ignorância da palavra. É verdade. Porque se as pessoas... E a culpa é da liderança. A culpa é dos pastores, dos líderes que não se preparam, que não ensinam suas igrejas com a palavra. Porque a palavra, para quem é assim, uma vez, eu morei por muito tempo em Curitiba. E eu estava andando na rua. Eu vi um ônibus novo na cidade. E de longe ele parecia muito estranho.
Quando eu fui me aproximando, tudo mudou. E eu descobri que aquele negócio era completamente diferente. E Deus falou comigo, toda a verdade de longe, ela não tem o mesmo sentido que quando você se aproxima dela. Quando a palavra de Deus está longe, muitos pastores e líderes têm medo de pregar a palavra, porque eles pensam que a palavra vai chocar, que se você falar a verdade, as pessoas vão embora. Mas a palavra, a mudança na vida das pessoas não é responsabilidade nossa, é o poder de Deus na sua palavra. E qual a experiência que nós temos? Que enquanto mais palavra nos damos, mais o poder de Deus se manifesta. Aleluia. O poder do reino vem, as pessoas são libertas, são curadas. As pessoas que chegaram e ouviram, e muitas vezes as pessoas falam, eu odiei o que você falou, eu rejeitei, não gostei, mas a palavra penetrou a minha vida e eu fui transformado. Esse é o poder do reino. Tivemos pessoas aqui que saíram porque a palavra foi muito dura, Exato. mas voltaram. Voltaram porque o Espírito de Deus na sua palavra gera transformação. Porque o povo volta quando eles escutam a palavra de verdade, eles podem até sair por um tempo, mas ele volta. Porque ele sabe que você foi verdadeiro, que você foi de Deus. Quando você dá aquelas palavras mole e acaricia o pecado das pessoas, as pessoas têm pecado de estimação, ela não volta mais para aquele lugar porque ele sabe que ali não tem solução. Agora vocês imaginam uma pessoa na beira de um rio, apontar o dedo para um cara e falar com ele, você está ficando com a mulher do seu irmão. Para com isso que você vai para o inferno. Imagina se acontece isso nos dias de hoje dentro das igrejas. Ia ter processo, polícia, ia ter tudo. Com certeza. Iam chamar a rede de televisão, iam fazer uma bagunça. Olha, esse cara tá julgando, esse cara é isso. Iam usar de tudo. Iam usar de tudo, de machista, homofóbico, iam usar de tudo contra o cara. O cara chegar, apontar o dedo para um cara e falar, ó, não é lícito você ficar com a mulher do seu irmão, que você tá ficando com a mulher do seu irmão, rapaz. O confronto foi tão grande que queriam matar ele e mataram. Mataram, cortaram a cabeça dele e colocaram numa bandeja. Sim. Mas ele não deixou de anunciar aquilo que é verdadeiro. Tem que falar a verdade. Falar a verdade. Eu louvo a Deus por estar aqui com o pastor e com os pastores, meus amigos, pastor Pedro Medina, pastor Leandro, família do reino, uma igreja abençoada. Eu tive a honra de pregar aqui quando a igreja era só aqui, onde nós estamos aqui agora era a igreja. Onde está o pedestal agora que você está vendo no celular, era bem aqui. E hoje eu posso ver o crescimento, já há uma expansão grande, almas têm sido ganhas aqui, pessoas têm sido restauradas, e é um ambiente de glória, Aleluia. um ambiente maravilhoso aqui, pessoas amáveis, afáveis, servos e servas de Deus. Você chega aqui, a igreja está aberta o dia inteiro, pessoas entrando para orar, pessoas saindo, e eu quero convidar você que é da região, você que de repente está sem uma congregação, você que de repente está afastado de Cristo, ou quem sabe você ainda não tem Jesus na sua vida. Eu quero fazer um convite para você estar conosco hoje, a partir das 7h30 da noite. O endereço é Rua Áustria, 145, Família do Reino, aqui ó, Igreja Família do Reino, Balneário Camboriú.